Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Brenda e vamos de mais um vlog hoje aqui nesse canal. Mas antes de eu começar o vlog, quero pedir a vocês o de sempre que se inscrever no canal e ativar o sininho e já deixar aquela curtida e aquele comentário agora já no início do vídeo. Então essa é a introdução do vlog da MLI, que é a Maratona de Inverno. Não vou começar esse vlog falando aqui sobre a minha TBR, sobre o que eu pretendo ler na MLI, porque eu já lancei um vídeo só com a minha TBR, vou deixar linkado aqui nos cards. Então, se você quer ver quais são os livros que provavelmente vão estar aqui nesse vlog, eu te convido a ir primeiro assistir o vídeo da TBR da MLI. E agora, vamos lá saber quais foram as minhas leituras, como está sendo a minha experiência durante a Maratona de Inverno. Mas para resumir, bem resumidamente, sobre o que é a Maratona do Inverno, se você caiu de paraquedas por aqui, é uma maratona literária organizada pelo GF, pelo Vitor Almeida, e tem duração mais ou menos de 15 dias. Tem um aplicativo bem legal que provavelmente eu vou mostrar aqui a vocês quando eu for preenchendo o aplicativo, porque ele tá bem interativo. A maratona ela começou no dia 8, mas ainda não esquenta. Eu já li o Lanterna de Nyx, que é um mangá que eu simplesmente estou apaixonada e encantada com esse mangá. Eu terminei esse mangá em 2 dias, tá? Eu ganhei esse livro da Úrsula, da Leituras da Úrsula, e foi simplesmente assim, incrível. Eu agradeço muito a ela, foi de amigo secreto do Dia do Amigo. E assim, não poderia ter sido melhor. Eu ainda tenho o segundo e o terceiro volume dessa trilogia para poder ler durante aqui o vlog. E com toda certeza lerei no mínimo o segundo, porque ele tá na minha TBR. Eu já fiquei com vontade, quando eu acabei de pegar o segundo volume, já emendar dentro dessa história e não sair dentro desse universo. Aqui vamos ter só um toque de magia, tá? Ele é mais mesmo um mangá de ficção histórica. Eu vejo ele muito mais como um mangá de ficção histórica, porque ele vai contar muito sobre os costumes da época lá no Japão. Então, acho que isso me ganhou muito. Entre um capítulo e outro, ele tem alguma, tipo como se fosse uma nota da autora, onde ela vai falar um pouquinho sobre algum artefato histórico, algum objeto histórico que apareceu durante todo o capítulo. E eu gostei muito disso, porque dá muito mais contexto mesmo à história. E a nossa protagonista aqui, ela trabalha em uma loja de importados. Então, vai ter muito isso mesmo, de quando esse importado, que vai estar falando ali no capítulo, chegou até o Japão. Dá pra ver os costumes, tem também algumas notas durante o capítulo, onde vai estar falando também sobre os costumes. Foi muito, muito gostoso mesmo fazer essa leitura. E com certeza, em breve, eu vou estar começando o segundo volume. Uma outra leitura que também já estava em andamento ali no início da MLI foi o livro Lua de Sangue. Eu tinha lido algumas páginas antes de começar a MLI, mas ainda li durante o esquenta, mas eu vou terminar mesmo esse livro durante, a maratona. Tem sido uma experiência um pouco agridoce, eu vou confessar. A escrita da autora, eu acho que eu não estava no momento para ler esse livro. Eu terminei o Conde também um pouco antes de começar a maratona, porque eu sabia que o Conde iria me atrapalhar nesse momento, porque foi um livro que estava um pouco maçante para mim, mas isso é um papo para outro momento. Em outro momento eu vou falar do Conde de Monte Cristo. A escrita da Amy Ken Jensen, ela é um pouco pomposa, tá? Eu achei. Um pouco poética demais e difícil. Então eu tô custando muito a me conectar com essa história e entrar neste universo fantástico que tem aqui dentro. Mas é isso, vamos lá dar sequência. E é isso, essa foi a minha primeira atualização, só para situar vocês o que é que rolou no esquenta da MLI. Mas provavelmente eu vou tentar também mostrar a vocês um pouquinho do meu dia
E durante, né, esses 15 dias, vou tentar também mostrar um pouco da minha rotina. Eu, hoje, no momento dessa gravação, né, dessa introdução, eu tô fazendo uma maratona de gravação de vídeos. Então eu vou gravar vários vídeos para poder ficar um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, para adiantar os vídeos dessas 2 semanas, para poder depois eu só ir editando mesmo e conseguir lançar tudo a tempo e conseguir também ler o máximo possível. Então agora eu vou continuar a Lua de Sangue, esse é o meu objetivo, eu preciso terminar esse livro. E eu preciso só cumprir mais algumas provas para poder conseguir o primeiro amuleto. Tendo o primeiro amuleto, libero minhas recompensas e provavelmente eu já vou pegar outro mangá para poder ler enquanto eu tô lendo Lua de Sangue. Então, essas vão ser minhas leituras desse início de maratona e, óbvio, já já eu volto com mais atualizações para vocês. Então, eu acabei mais 2 livros da maratona, que foi esse mangá, Contos Macabros, que eu peguei como recompensa, na realidade, esse daqui. Eu gostei bastante, tá? Ele acaba um pouquinho do nada, alguns contos, mas eu gostei do traço, gostei da forma um pouco irônica que a autora, ela faz o horror dela. Então, eu gostei disso, é um ponto positivo pra mim. Mas eu ainda preciso ler mais coisas dessa autora, porque pelo que eu entendi, esse livro daqui eles fizeram meio que selecionaram as melhores histórias dela e colocou aqui. Porém, algumas fazem parte de algumas coletâneas que são dessas mesmas personagens. Então, acho que foi por isso que a gente tem a sensação dentro desse mangá que tá lendo uma história inacabada. Porque, de fato, essas histórias, elas têm continuações nos seus livros. Mas aqui, eles selecionaram, tipo, uma de cada personagem, assim, icônico da autora para poder fazer esse livro. Então, fica essa sensação, sabe? De tá lendo algo que não tem fim. Mas eu gostei bastante, tá, da experiência. É uma leitura, assim, super, super rápida. Então, pra quem gosta de mangá, pra quem gosta de terror, acredito que vai curtir pelo menos um pouco essa experiência. E sim, eu fiquei doida pra ler mais coisas dessa autora daqui. E eu também terminei o Lua de Sangue, tá? Foi minha primeira experiência com a autora. Eu gostei bastante dessa primeira experiência. Demorei um pouquinho para me acostumar com a escrita da autora. Eu achei a autora com a escrita um pouco floreada, um pouco difícil. Porém, ela escreve de forma muito, assim, fantasia, principalmente, acredito eu. Ela constrói o mundo, eu acho que muito bem. Eu gostei muito da forma que ela construiu o mundo. Depois que você se acostuma com a escrita dela, você se acostuma com os nomes, com o mundo, você entra na história de fato. E acho também que, na realidade, esse livro daqui, eu tava numa época que eu não deveria ter pego. Talvez, se eu tivesse pego um pouco mais na frente, eu tinha aproveitado um pouco melhor. Porque eu tinha terminado o Conde, né, há pouco tempo. E ele é uma escrita um pouco difícil, é uma escrita um pouco floreada. E acredito que foi isso, principalmente, que atrapalhou a minha experiência com esse livro, tá? Porque eu tava um pouco cansada dessa escrita um pouco floreada, tava um pouco cansada desse tipo de narrativa. E eu fui pegar esse livro. Então, eu acredito que foi mais isso, porque depois ali dos 40%, eu me acostumei um pouco mais com a história e consegui aproveitar muito melhor, tá? Então, foi uma experiência que me deu vontade de ler o segundo livro. Quero ler o segundo livro no mês que vem, em agosto,
para, enfim, terminar essa duologia. E também o final desse livro, ele acaba de forma assim, é um livro redondinho, tá? Ele tem fim, dá pra você ler esse livro tranquilamente, vai ter fim. Porém, vai acontecer uma coisa ali no final super bombástica que vai mudar muito, principalmente a política desse livro. Então eu tô bem curiosa pra saber como é que vai ficar a política desse lugar por conta dessa bomba que estourou ali no final do livro. E por conta disso, tô bem ansiosa, quero muito fazer a leitura no mês que vem já, fazer a leitura do segundo livro para poder continuar essa duologia e, enfim, né, terminar. Então, olha eu aqui mais uma vez para fazer mais uma atualização desse vlog da MLI. Na primeira semana, eu consegui fazer alguns sprints com as meninas de lá do grupo. Foi muito legal, foi muito bacana. Alguns foram mais de conversa do que de leitura? Sim, com certeza. Mas foi muito legal essa troca da gente e isso tem sido muito legal porque tem aproximado a gente muito mais. Mas a gente ainda conseguiu fazer algumas leituras, foi bem legal, me ajudou a terminar alguns livros. E eu também terminei A Lanterna de Nyx 2, que esse daqui eu li como continuação, livro de continuação, né? Foi pra esse desafio que eu fiz a leitura. Ele é um calhamacinho, sendo que é um mangá, tá? Então é muito rápido de ler, foi muito gostoso. Eu gostei mais do primeiro volume do que desse segundo. Não vou falar muito sobre esse livro por ser uma continuação, tá? Mas aqui nós saímos um pouquinho do Japão e vamos também um pouquinho pra França, pra Paris. E foi legal conhecer algumas coisas também de Paris, um pouco da França, foi bem legal. Eu acho que essa carga mesmo de ficção histórica, essa carga cultural que tem dentro desses mangás é o que tem me ganhado. Eu tenho gostado bastante de fazer essa leitura, tá? Ele tem alguns momentos que ele fica bem focado nisso mesmo, em focar sobre como foi a história daquele objeto que ele está mostrando, ou daquela situação. Aqui dentro, por exemplo, do segundo volume, vamos ter um momento que vai ser falado um pouco sobre a tuberculose, como é que ela era tratada na França durante aquele período, né? Que aqui a gente vai estar ali nos anos de 1800 e pouco. Então, eu tô gostando bastante, tem sido algo muito interessante e apesar dele ter 500 páginas, eu fiz a leitura assim, bem rápido. Acho que foi em 2 dias, se eu não tô enganada, porque eu tava lendo outras coisas junto ao mesmo tempo. Se não, se eu tivesse pego mesmo ele em um dia só, eu acredito que eu tinha acabado ele em um dia só. Mas eu gostei, tá, de fazer a leitura assim um pouco pausado, porque me mantém um pouco mais de tempo dentro desse universo daqui, que eu tô gostando tanto. E agora eu só tenho o terceiro volume, que com certeza acredito que eu ainda vou pegar esse mês ou no comecinho do próximo mês de agosto. Porque tem sido assim simplesmente incrível e eu não quero dar tchau a esses personagens, mas ao mesmo tempo eu quero saber como é que eles vão terminar essa história. E para o desafio, né, de livro com menos de 500 avaliações em qualquer aplicativo, eu escolhi o Scoob para usar, né, como referência. E eu fiz a leitura do livro que vai ser, né, nossa leitura do mês de julho no Clube da Bre. Já aproveitei para poder colocar esse livro, né, dentro da MLI, óbvio, porque eu precisava, sim, fazer a leitura, terminar a leitura para poder preparar o debate, para preparar também o bate-papo que eu vou ter com o próprio Tiago, que vai ser muito legal. E tô bem ansiosa, né, para esses dois momentos, tanto para o nosso debate como para o bate-papo com o próprio autor, com o próprio Tiago. E eu também fiz a leitura desse livro daqui, que ele é bem curtinho, tá? É bem gostoso, foi uma leitura muito boa. Eu dividi esse livro daqui em 3 dias, se eu não tô enganada. Eu fui lendo ele em conjunto com outros livros, porque eles são poemas, tá? Baseado em contos de fada, porém com um cunho bem feminista. Eu gostei muito desse livro, tá? Ele tem mensagens muito bacanas, tem ensinamentos mesmo, tem questionamentos que são muito bacana mesmo, de verdade. E como
como eles são poemas, eu acabava ficando um pouco cansada se eu fosse ler vários de uma vez só, sabe? Porque eles são ali, tem algumas frases de impacto que vai tocar você. Eu fiquei, assim, bem conectada com o livro. E acho que ele é um livro que, na realidade, ele não é um livro para maratona. Ele é um livro para você ir lendo aos pouquinhos mesmo, 1, 2, 3 poemas por dia, para você ir ali, sabe? Literalmente, como diz o título, alimentando sua alma. Eu acho que só em relação a isso foi que eu fiz uma escolha ruim para maratona, tá? Mas, de qualquer forma, acredito que ele cabe uma releitura futura, onde eu vá lendo aos pouquinhos, mas de qualquer forma foi uma experiência muito legal. Dividir esse livro em 3 dias, acho que me ajudou a ler um pouquinho só por dia ali. Ele tem 160, eu acho, páginas. Ele é daquele tamanho menorzinho, sabe, da Dark Side, tem muita imagem, tem muito respiro, porque ele é poema, né, então é aquele formato de poema. E eu fui dividindo ali mais ou menos em 40 páginas por dia. E no último dia eu acho que eu li mais um pouquinho. Mas eu gostei, indico, tá? Pode comprar porque ele é muito legal. Se você gosta de poemas, se você gosta de conto de fadas, se você gosta de leituras feministas, tenho certeza que você vai gostar desse livro. E fora que ele é muito bonito, muito lindo, eu mostrei um pouquinho dele no meu unboxing, né, de aniversário. Eu ganhei esse livro daqui de aniversário da avó do Arthur. E eu simplesmente, assim, estou apaixonada e eu amei demais fazer essa leitura. Foi no momento certo, eu precisava fazer essa leitura, assim, para poder abstrair um pouco, sabe? Porém, eu queria só ter feito ela um pouco mais lentamente, um pouco mais devagar, saboreando mesmo cada poema. Mas, de qualquer forma, foi assim, excelente fazer essa leitura. Então, agora, estamos aí bem já na reta final da MLI. Eu, sexta-feira, faço 12 anos com o Arthur. E provavelmente a gente vai viajar no sábado e no domingo. Então o final da maratona pra mim vai ser um pouquinho diferente. Eu vou tentar gravar pra vocês alguma coisa lá na viagem. Nós vamos pra Porto de Galinhas, que é aqui mesmo no estado, então fica um pouco mais fácil, né, pra gente. E vou tentar gravar um pouquinho na viagem pra mostrar a vocês. Eu ainda preciso terminar o Matéria Escura, que foi um livro que vocês escolheram pra mim aqui na aba da comunidade, né, do YouTube. E também queria muito terminar o Além da Porta Sussurrante. Mas eu acho que, como eu vou viajar, né, no final de semana, não sei se vai ser possível terminar os 2 livros. Então eu vou focar mesmo em Matéria Escura. Até porque, além da Porta Sussurrante, eu tô gravando um outro vlog só pra esse livro. Então, se ele não der tempo de encaixar nesse vlog da MLI, tudo bem, sem problemas. Então, eu volto em breve, acredito que agora, só depois da viagem, né? Só depois, para poder finalizar esse vlog e falar a vocês um pouquinho mais sobre a minha última leitura da maratona e também esse apanhado geral de como foi a maratona, a MLI, né, de 2023.
esse último take e para essa última atualização da MLI. Vou dizer a vocês quantos amuletos eu consegui, quantas leituras eu consegui fazer. Então vai ser aquele super apanhado. Então eu não consegui gravar tanta coisa assim pra vocês lá na viagem. Então eu tentei gravar alguns takes pra vocês, que vocês vão, acredito que vocês já vão ter visto. E eu tentei ficar o mais off possível, tá? Foi uma viagem mais pra descansar mesmo, a gente não fez muitas atividades lá em Porto, porque a gente foi mais pra curtir mesmo, pra descansar um pouco. Tentei, de fato, ficar o mais off possível e foi legal, foi bem legal. A gente conseguiu descansar um pouco, foi quase um bate e volta. A gente foi no sábado, voltou já no domingo, pegou uma diária só. Deu problema na diária, tá? A gente fez a reserva pelo Booking, mas quando chegou lá não tinha reserva dentro da pousada que a gente tinha escolhido a princípio. Então a gente teve que ir lutar atrás de uma outra pousada. Mas no final da história deu tudo certo, a gente conseguiu um lugar bem legal. Sim, a gente assistiu ao amanhecer no meio lá no hotel, nessa nossa folga. A gente tirou pra assistir ao amanhecer, tirou pra assistir alguns filmes também ali no intervalo, né? E foi bem legal, então espero que vocês também tenham curtido ver algumas imagens aí que eu selecionei dessa viagem. Eu praticamente não li nada, tá? Fui assim, mesmo para poder tirar minha cabeça para descansar, porque a leitura, além de ser uma coisa que eu amo fazer, ela também não deixa de ser meu trabalho. Então eu precisava desses momentos um pouco ali, que praticamente foi só durante a viagem mesmo, durante o sábado que eu não li, porque o domingo eu já cheguei em casa fazendo leituras para poder concluir as leituras para os vlogs. Mas eu ainda li um pouquinho de A Lenda Pós Sussurrante, mas eu não consegui terminar e concluir a leitura de A Lenda Pós Sussurrante para a MLI, tá? Então, bora lá atualizar vocês sobre aquele rolê da troca dos livros com a Amazon do meu unbox da Prime Day. Vou deixar aqui linkado nos cards o vídeo desse unbox que foi simplesmente caótico. Tinha livro com formiga e tinha livro que veio a edição trocada. Sim, foi desse jeitinho mesmo esse meu unbox. E, enfim, chegaram os livros da troca. E já vou atualizando vocês que em partes deu certo, em partes deu errado. O Violeta, ele chegou, agora eu tenho meu livrinho aqui, Sem Formigas, tá? É um livro que eu queria muito, eu já fiz a leitura, é um favorito, mas eu queria muito ter na estante. Além de tudo, eu acredito que ele ainda vai aparecer muito aqui no canal até o final do ano. Ele tem muita chance de estar no meu top 10, então tá aqui o meu Violeta, dessa vez sem formiga. Mas a minha edição de Uma Questão de Química, ela veio novamente, essa edição simples. E eu queria muito a edição, né, que ela é ofertada pela própria Amazon, lá no site da Amazon. Tem a edição que é com a Ject, que é com aquela contracapa, que tem aquele trabalho, né, gráfico, que é com a tabela periódica. Eu queria aquela edição. E por isso eu solicitei a troca, mas eu nem tirei o plástico inteiro, só tirei esse pedaço daqui para checar. Novamente veio aquela edição simples, com essa capa, né, rosa. E é isso, tá? Eu não vou solicitar troca de novo, porque eu acho que já foi desgastante do primeiro momento, porque eu tive que ligar para poder falar com eles. Foi relativamente rápido, porque na ligação eu já consegui resolver, né, e solicitar a troca. Porém, veio novamente errado e não vou, tá, me desgastar para fazer essa troca novamente. Provavelmente eu nem vou tirar o plástico, porque agora, né, como eu tenho 2 livros com essa edição que eu não quero, vou deixar esse daqui provavelmente para sortear lá dentro do clube no Natal. E é isso, tá? Esse foi o fim desse meu rolê com a Amazon e consegui trocar o Violeta, mas esse daqui infelizmente veio com o mesmo erro novamente. E vamos para minha última atualização dessa maratona literária de inverno, que foi o livro Matéria Escura. Esse livro daqui, quem escolheu foi vocês,
para poder eu ler, né, durante a MLI, lá na aba da comunidade aqui do YouTube. Então fica ligado na aba, que de vez em quando eu coloco alguma coisa para vocês participarem também das decisões aqui do canal. E primeiro eu quero logo falar a vocês um pouquinho sobre a sinopse desse livro. Já ali no primeiro capítulo, vamos acompanhar o Jason, que é um professor de universidade. Ele é casado, tem um filho, tem uma vida extremamente normal, comum. Ele é um professor de física e um dia ele vai em um bar comemorar a invenção de um amigo dele, né? Uma descoberta, e ele acaba sendo sequestrado por uma pessoa e ele vai parar em uma outra realidade, em um outro mundo que não é o dele. E é a partir dessa premissa que a gente começa toda a história desse livro. Eu não vou falar nada além disso da sinopse, tá? Só vou falar a vocês mesmos sobre o primeiro capítulo, porque eu acho que dessa forma vocês acabam aproveitando um pouco melhor esse livro. Eu gostei da leitura, tá? Achei que foi uma leitura boa. Ele mistura um pouco ali de suspense com ficção científica. Então ele deixa o livro bem agitado, bem, né, frenético. Porém, eu achei que a primeira metade do livro, os primeiros 50%, é um pouco previsível. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe o que é que vai vir. Então, acaba que não tem tanta reviravolta assim, tá? Nessa primeira metade do livro. Achei também a história um pouco semelhante com a história do Recursão. Eu fiz a leitura do Recursão, eu simplesmente dei 5 estrelas para esse livro, eu sou apaixonada por esse livro. Eu só não favoritei porque tem algumas coisas ali do finalzinho de Recursão que me incomodaram um pouquinho. Eu acho o final de Recursão um pouco repetitivo. Em Recursão, nós vamos ter viagem no tempo. E eles ficam viajando ali no fim. E achei isso um pouco repetitivo. E aqui dentro, em Matéria Escura, infelizmente, vamos ter muito isso novamente. Vamos ter muita repetição dessas viagens. Porém, dessa vez, aqui em Recursão, essa viagem é no metaverso, tá? Não é uma viagem no tempo, é uma viagem em outras realidades, vamos dizer assim. Esse livro ele vai falar muito sobre as nossas decisões, que sempre que tomamos uma decisão, nós vamos criar uma outra realidade onde a gente tomou uma decisão diferente. E ele vai questionar muito isso, de a gente entender que cada decisão que tomamos nos levou para aquele lugar, para aquele caminho, para aquele futuro. E isso eu gostei muito de todo o questionamento que ele traz, tudo isso que ele vai trazer. Porém, o meu problema mesmo com esse livro foi a questão dessa repetição e também alguns furos, tá? O furo que mais me incomodou dentro dessa história foi uma personagem que foi muito importante até os 60, 65% do livro. Ela simplesmente some, desaparece. E a gente não sabe o que aconteceu com ela, a gente não sabe o final dela. Isso me incomodou muito, muito de verdade. Eu fui fazendo a leitura esperando que ela fosse voltar ali no final de alguma forma, não voltou. Eu ainda gosto muito mais de Recursão do que de Matéria Escura, mas de qualquer forma foi uma leitura muito fluida, uma leitura muito rápida. Eu li, eu acho que 45% assim, em uma tarde, tá? Simplesmente uma tarde. Sentei e fiz a leitura de 45% mais ou menos desse livro. A diagramação dele é muito boa, tem muito diálogo. Meu único problema foi isso mesmo, tá? Foram os personagens também, eu achei um pouquinho raso. O filho, por exemplo, do protagonista, não, assim, eu não senti que eu conhecia o personagem. E ele vai ter um papel muito importante dentro da história. Mas foi uma leitura que eu ainda não decidi a nota, mas eu tô entre 3,5 e 4, tá? Foi uma boa experiência, é um livro que eu recomendo de qualquer forma, porque eu acho que é uma boa porta de entrada para quem ainda não leu ou para quem quer começar no gênero, né,
da ficção científica. Então, é uma boa porta de entrada sim, e eu recomendo de qualquer forma. Então é isso, com essa minha última leitura de Matéria Escura, eu consegui coletar todos os fragmentos. Eu também usei, né, o artifício de postagem nos stories, fiz resenha também lá no Scooby e também fiz sprint de leituras, né, 3 sprints de 1 hora no mesmo dia. Então essas foram também as tarefas que eu usei para poder conseguir coletar todos os meus amuletos. Mas de qualquer forma, eu achei um saldo super positivo, tá? Eu acho que foram 7 leituras e tô ali mais ou menos na metade de Além da Porta Sussurrante. Então, assim, eu li 7 livros e meio, vamos chamar assim. Então, pra mim, já foi excelente. E só não consegui mesmo cumprir o Além da Porta Sussurrante. Tinha também, eu acho que mais 2 ou 3 livros que eu tinha colocado lá na minha meta louca, insana, da minha TBR, que eu também não consegui bater. Mas eu já estou bem feliz. Acho que foi um saldo extremamente positivo. Li muitos livros, assim, incríveis. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar essas minhas leituras e esse meu vlog um pouco diferente da MLI, tá bom? E eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo já deve estar gigante. E até o próximo vídeo.